Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Tech. Essa semana a gente começou a falar sobre a biblioteca Polars e como ela é muito mais eficiente que o Pandas, sobretudo, né, em algumas operações do NumPy. E hoje eu queria dar um tutorial para vocês do básico que vocês precisam saber para vocês utilizarem essa biblioteca. Recapitulando, a gente está falando de uma biblioteca que foi desenvolvida em Rust e ela é reconhecida pela sua performance e o seu desempenho em dados, em quantidade de dados muito grandes, e ela foi desenvolvida para ser parecida com Pandas mesmo, tá? Então todas as funções que a gente for ver aqui, elas são propositalmente parecidas com Pandas, para que a gente não precise aprender vários comandos diferentes com a mesma finalidade. Então sem mais delongas, que eu sei que vocês são tudo impacientes, eu vou disponibilizar esse notebook aqui para vocês no link da descrição. Também vou ensinar vocês como consultarem caso alguma das funções que vocês precisem utilizar não esteja disponível, né, nesse notebook. Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui na documentação, tá? Então se você digitar no Google Polars documentação, ele vai te levar para esse site azul, onde você pode consultar todas as documentações, então como fazer um group by, como fazer a seleção de dados, por exemplo. Nesse site você vai conseguir achar tudo que você precisa para utilizar essa biblioteca. Bom, eu também deixei aqui o link da tabela, né, de truques, né, que você também pode ter um acesso rápido para todas as funções. Caralho, peraí. Que o robô tá atrapalhando a filmagem aqui. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer, né, no Google Colab é instalar a biblioteca. Para isso, aquela função que você já sabe, pip install polars, né, e a gente coloca aqui o -q só para ele, né, nos poupar de todas as mensagens de instalação. Trouxe aqui um CSV, né, de acidentes nos Estados Unidos desde 2016, se não me engano, até 2021. E antes de qualquer coisa, vamos importar para a biblioteca, import Polars as PL. Você pode dar o nome que você quiser, mas normalmente as pessoas estão usando PL para essa biblioteca. E para fazer a importação do CSV, né, a mesma coisa que o Pandas, né, pl.readCSV e o caminho do CSV que você vai utilizar. Algumas funções básicas. A primeira é para a gente verificar o formato do nosso dataset. Então a gente tem um dataset aqui de 110 mil linhas e 47 colunas. A gente tem aquele mesmo comando que a gente tem no Pandas, por exemplo, que é o .head, né, que ele vai trazer as primeiras linhas do dataset, primeiras 5 linhas. Você pode atribuir mais valores se você quiser, por exemplo, head 10, por exemplo, ele vai trazer as primeiras 10 linhas. Ele também tem a função .columns para trazer todos os nomes de coluna desse dataset, né? Então nesse caso tem 47 colunas, ele vai trazer todas aqui numa lista. Ele tem o .tail, que faz a mesma coisa que o .head, só que ao contrário, né? Então ele vai trazer as últimas 5 linhas do nosso dataset. E você também pode mudar o parâmetro, né, e colocar, por exemplo, as últimas 50 linhas do nosso dataset. A gente também tem o .describe, que ele vai fazer para cada coluna, né, a contagem de valores, a contagem de valores nulos, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, a mediana, e isso para todas as colunas. Você também pode fazer o ordenamento da coluna. Para isso você tem que usar o comando .sort e dar o nome da coluna que você quer ordenar. Caso eu queira ordenar pela coluna start time, na verdade, e ele vai fazer a ordenação conforme você pediu. Se você quiser, você pode mudar o parâmetro. Se não me engano, acho que o parâmetro aqui é .false. Vamos ver aqui. Se não me engano, deve ser descending igual false. Vamos ver aqui. E aí ele vai fazer ao contrário. Se você fizer igual a true, ele vai inverter o ordenamento. Bom, para a gente fazer a remoção de todos os valores duplicados, a gente vai primeiro localizá-los, né, com o comando df.isDuplicated, e para a gente trazer o dataset com os valores que não são duplicados, a gente vai inverter essa seleção, porque se antes a gente trouxe todos os valores que são duplicados, a gente vai inverter para os valores que não são duplicados e aplicar um df.filter, né, para fazer essa seleção. Caso a gente queira fazer essa seleção para uma coluna específica, a gente segue a mesma lógica, só que a gente tem que especificar primeiro que a gente está filtrando uma coluna, então pl.call, né, que é como a gente seleciona uma coluna no Polars, dá o nome da coluna, né? No caso aqui eu tô selecionando o ID, aí .isDuplicated, eu uso o util para inverter a seleção, ou seja, para pegar todo mundo que não é duplicado, e aplico o comando filter, né? Que é o df.filter, e assim a gente consegue fazer a seleção de todas as linhas que não são duplicadas. Agora, pra gente fazer um group by, né? É relativamente parecido com Pandas, né? df.groupby.
a gente vai dar o nome da coluna que a gente quer agregar e a gente vai dar a forma com qual a gente quer agregar. Então aqui, né, def.groupby o nome da coluna, ponto .agg, né, que é o aggregate, e aqui a gente vai dar a forma com que a gente quer duplicar. Nesse caso, eu quero contar, né, pad.count, todos os valores únicos da coluna ID, né? Se eu rodar isso aqui, ele vai trazer aqui, né, por severidade, quantos IDs tem cada um, né, desse tipo de severidade. Né, se eu quisesse, por exemplo, fazer essa mesma lógica para selecionar quantas entradas eu tenho, né, quantos acidentes eu tenho para cada estado, né, eu só preciso alterar, ao invés de severidade eu coloco o estado e faço a contabilização de todos os IDs únicos no nosso dataset, né, e ele vai trazer isso para mim. Outra coisa que é muito legal da gente fazer é o ponto .apply, né, se você sabe, lá no Pandas, você tem a alternativa de usar o ponto .apply para você criar uma coluna utilizando uma função, e aqui é um pouco diferente, né, então aqui você vai usar o df.withColumns, e entre parênteses você vai ter que fazer o seguinte, da seguinte forma, né, a primeira você vai ter que fazer a seleção das colunas que você quer utilizar como parâmetro, então aqui eu estou utilizando pl.column_state, né, porque eu quero criar como se fosse uma coluna de código, né, com o estado underline o país. Eu vou colocar o ponto .apply, a função que eu quero, né, e aqui a gente vai usar a mesma estratégia que a gente utilizava lá no Pandas, né, o que usar o lambda function para a gente estabelecer um parâmetro. Aqui a gente vai definir a nossa função, né, aqui eu só coloquei um fstring, mas aqui você poderia determinar, né, escrever uma função e utilizar o nome dessa função para aplicar na nova coluna. E para a gente estabelecer uma nova coluna, a gente vai usar esse ponto alias, né, com o nome da coluna, né, então ponto alias, o nome da coluna que a gente quer criar. Legal, então ele criou aqui, né, lá no finalzinho, né, uma coluna lock underline traço code com o estado underline o país, né, conforme a gente colocou aqui no ponto .apply, né, na fstring do ponto .apply. Para a gente fazer um filtro, né, na verdade a gente já utilizou essa estratégia lá atrás para fazer a seleção de valores duplicados. A gente utiliza o comando .filter e estabelece, né, entre parênteses, a condição que a gente quer utilizar. Então a gente quer filtrar todo mundo da coluna state, então pl.column igual, né, que é como a gente determina a igualdade em Python, a string que a gente quer, que no caso eu coloquei o estado KY, e aí deixa nos comentários que eu não faço a mínima ideia qual estado que é KY nos Estados Unidos. E aqui a gente também tem algumas funções que a gente pode utilizar para tratar valores nulls, né? A primeira delas é o df.dropNulls, né, para a gente dropar todas as linhas que tem valores nulls. Se a gente quiser preencher essas linhas com valores determinados, a gente pode usar o fillNull, né, df.fillNull, e entre parênteses o valor que a gente quer preencher. Caso a gente queira preencher esse fillNull com alguma estratégia, a gente pode preencher com o parâmetro strategy, né, igual, e aí a gente pode colocar, por exemplo, se a gente quer com o valor máximo, se a gente quer com a média, se a gente quer com o valor mínimo, se a gente quer com zero, e por aí vai. Caso a gente queira criar uma nova coluna no nosso dataset, a gente vai usar aquele comando withColumns para estabelecer primeiro, né, qual que é a lógica de preenchimento dessa coluna. Então, se a gente quer criar, por exemplo, uma coluna multiplicando um valor com outro, a gente vai usar o def.withColumns, entre parênteses, qual é a nossa estratégia para preencher essa coluna, né? Então a gente vai multiplicar o pl.column, a coluna x, né, com pl.column, a coluna y. E depois desse parênteses a gente vai colocar o ponto alias, né, que é para criar uma nova coluna com esse nome, né, chamado product. Se a gente executar isso, a gente cria uma coluna chamada product com a multiplicação de duas outras colunas. A gente também tem as funções de mesclar datasets. A gente tem o join, que a gente pode utilizar, né, como se fosse o SQL, para a gente juntar dois datasets indexando uma coluna. Então se a gente tem, né, em dois datasets da mesma coluna ID e a gente quer juntar, por exemplo, essas duas colunas, a coluna de nome com a coluna age, a gente pode usar a estratégia .join, df1, né, que é esse df aqui, .join, a gente vai juntar o df2, aonde on na coluna id, how, a gente coloca inner join, e aqui nesse parâmetro how você tem todas as outras utilidades que a gente normalmente tem quando a gente tem um comando .join, que a gente tem o outer join, o inner join e por aí vai. Se você quiser concatenar, ao invés de você juntar os outros dados, você quer apenas somar o número de linhas, você pode usar o comando .concat, né? Eu não deixei aqui, mas você também tem esse recurso de usar o .concat para juntar, para somar dois datasets. Caso você queira alterar o tipo de coluna, né, o que é muito comum, então se você tem uma coluna que é um
float, por exemplo, que você quer alterar para int e vice-versa. Também a gente usa with columns, então df.withcolumns. Dentro, a primeira coisa que a gente vai colocar é a coluna que a gente quer alterar, né? pad.column, que é como a gente referencia uma coluna, não se esqueça. O nome da coluna, bar. E aí a gente vai usar o comando .cast para colocar o tipo de dado que a gente quer transformar. Então, .cast, pl.int64, que é nesse caso. E aí você pode colocar esse strict /false, que eu não faço ideia o que é. Depois eu peço pro editor colocar ali até na descrição. E aí, finalmente, depois que a gente fizer toda a nossa transformação no nosso dataset, como é que a gente exporta esse dataset? Você pode colocar o df.writecsv, aqui um pouco diferente do Pandas, que no Pandas é toCSV, aqui você vai colocar o .writecsv e o caminho que você vai colocar, né? Então, path.csv, e aqui você coloca o que você quiser. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso, é um básico das funções de Polars. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês já estão utilizando Polars e se vocês estão ansiosos, né, para utilizar no dia a dia. E é isso, galera. Um grande abraço e fui!